Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E a Bolsa de Valores disparando aí quase 10% em uma semana só. E os fundos imobiliários? Será que os fundos imobiliários agora vão decolar? Será que está na hora de comprar fundos imobiliários? Vou responder essas perguntas aqui nesse vídeo de hoje, mas é óbvio que a gente tem que fazer uma análise do que está acontecendo nesse momento para conseguir traçar alguma projeção, tá? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo que a gente vai falar muito sobre os fundos imobiliários e vou responder essas duas perguntas lá no final, tá bom? E, inclusive, vai ter o sorteio do meu livro, o livro Lucro FC, para todo mundo que deixar um comentário aqui embaixo, tá? Então deixa seu comentário, me fala qual é o fundo imobiliário que você mais gosta. Então todo mundo que comentar aqui vai concorrer ao meu livro lá no meu Instagram domingo que vem, beleza? Então já se inscreve aqui no canal. Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo aqui ao time. Então, galera, o que está acontecendo com os fundos imobiliários agora? Eu já adianto que a última semana foi extremamente positiva. Vou trazer os números aqui naquele quadro que eu sei que vocês gostam, o tira-tema dos fundos imobiliários, o tira-tema dos FIIs. Então, olha só, os fundos imobiliários de tijolo tiveram uma alta aí na média de 1,59% na última semana, enquanto que os fundos imobiliários de papéis tiveram uma alta de 1,28%. Então aí os fundos de tijolos mais uma vez desempenharam melhor nessa última semana, sendo que o IFIX, para efeito de comparação, aí subiu 1,31 na última semana. E olha a diferença se a gente comparar com o Ibovespa, né? O Ibovespa subiu 10,18%, né? Então o Ibovespa é a média das principais ações mais negociadas da Bolsa. Então estou falando de ações. O IFIX é a média dos principais fundos imobiliários da Bolsa, tá bom? Então a gente vê claramente que os fundos imobiliários são e serão sempre mais estáveis, tá? É menos sobe e desce, menos volatilidade. As ações podem subir muito, como também podem cair muito, então esse já é o primeiro ponto para quem gosta de fundo imobiliário, né? Mas a pergunta que fica aqui, tanto para o Ibovespa quanto para o IFIX, é por que subiu tanto, né, nessa última semana? Então, a notícia mais importante dessa última semana que fez os mercados subirem, agradou todo mundo, é a possibilidade da chegada de uma vacina contra a Covid-19, né? A Pfizer, aquela farmacêutica norte-americana, ela disse que, segundo os testes que ela fez, ela já está muito próxima de ter uma solução aí, uma vacina que teria ali 90% de eficácia contra o coronavírus. Então essa notícia aí agradou todo mundo, né? Porque é uma possibilidade dessa grande incerteza, dessa grande doença que está afetando a gente aí há quase um ano, estar próxima do fim. Então o mercado ele acaba interpretando isso como uma possibilidade da gente ter uma vida normal, provavelmente igual ao que era antes. Por que a gente consegue ver isso aí precificado no mercado? Quando a gente pega tanto ações quanto fundos imobiliários de alguns setores específicos, como turismo, hotéis, shopping centers, todos esses setores, todas as ações e fundos desses setores subiram muito nessa última semana. Eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui para vocês na tela também. Só que tem dois outros pontos aí que a gente precisa trazer para essa análise de hoje, que é a inflação e o PIB, né? O PIB, a projeção do PIB aí está bem próxima, então esse cenário positivo de uma possível vacina também melhora um pouco a perspectiva do nosso PIB, ainda negativo, mas um pouco menos. E a inflação é algo bem preocupante, né? Trouxe até os números aqui para a gente falar sobre isso hoje. O IGPM, ele apresentou uma alta de 3,23% em outubro. Já é um acumulado de 12 meses de 20,93%. É uma inflação gigantesca. Lembrando que o IGPM incide sobre contratos de aluguéis. Já falei sobre isso em outros vídeos, vou até deixar aqui em cima. Por outro lado, a gente vê o IPCA também aumentando, mas ainda lentamente, ó, uma alta de 0,64% em setembro, que seria aí um acumulado de 3,14%. Daqui a pouco eu explico direitinho o que quer dizer essa alta da inflação e por que a gente deve se preocupar ou não, lá no finalzinho, quando eu explico se está na hora de comprar fundos imobiliários ou não. Agora eu quero passar junto com vocês com o desempenho, voltar um pouquinho aqui para outubro, dos fundos imobiliários que tiveram melhor desempenho e o pior desempenho. Vamos ver junto aqui na tela. Então, olha só, pessoal, as maiores altas e baixas de outubro dos fundos imobiliários, agora falando só dos tijolos, né? Então, o XPML 11 foi o que teve a maior alta, então olha aí, ó, o fundo de shopping center desempenhando bem, um fundo de logística, o GGR, temos o HGRE também, que é um fundo de lajes corporativas, assim como o Vino 11, que tiveram um desempenho positivo. Por outro lado, o BRCR11 caiu bastante, XPLG11 também, um fundo de shopping center, o HCML, o VILG também caiu e o KNRI também caiu, né? Então aqui eu já faço um pequeno recorte para a gente ver, já antecipando um pouco a resposta, se eu acho que os fundos imobiliários vão decolar.
eu acho que decolar não, justamente por causa disso. Ó, você vê excelentes fundos imobiliários aqui, a gente tem o BRCR, o XPLG, o VILG, o KNRI, o HSML, todos eles caíram bastante, tá? Daqui a pouco eu vou fazer a comparação com outro fundo imobiliário aqui, você vai ver que eles vão subindo, mas normalmente eles têm uma pequena queda. Daqui a pouco eu explico isso. Agora eu quero mostrar para vocês os fundos de papéis, né? Quais os fundos de papéis que desempenharam bem aí no último mês? O Iridium foi realmente aí o queridinho, foi o que teve o melhor desempenho, o KNCR, XPCI, o TEGAR e o VGIR, tá? E desempenho negativo a gente vê aqui principalmente os fundos de fundos, né? O MGFF, MXRF, HFOF, BCFF11 e o MCCI, tá? Então aqui a gente já vê que realmente os fundos de papéis, eles são mais estáveis mesmo, são um pouquinho mais seguros. Os fundos de fundos aí, eles desempenham mal quando a economia não está tão interessante, né? Então, lembrando que esse recorte aqui é de outubro, não pegou essa grande alta aí que teve no começo de novembro, né? Mas os fundos de fundos, eles acabam sofrendo mais porque os fundos que eles têm dentro da sua composição, quando eles vão mal, ali os fundos de fundos vão pior ainda, até porque tem um pouquinho mais de taxa. Mas agora eu quero mostrar para vocês aqui o Iridium, né? Que é esse fundo imobiliário aí que teve um ótimo desempenho no último mês, e já vou fazer o paralelo aqui com os pontos que são positivos para a gente pensar nos fundos imobiliários nos próximos meses e quais os pontos preocupantes. Separei aqui uns 3 de cada um, 3 vantagens e desvantagens que está muito importante para a gente entender agora, daqui a pouco eu mostro. Mas vamos aqui ver o que aconteceu com o Iridium esses dias. Olha só, pessoal, vou mostrar aqui na tela rapidamente só um fato relevante que ele anunciou no comunicado nos últimos dias, dizendo que provavelmente ele vai ter a 8ª emissão de cotas que estaria num valor unitário de R$ 98,24, tá? Então isso ainda vai para a Assembleia, não está oficializado, mas o Iridium, ele está querendo emitir novas cotas, né? Isso aí é a subscrição, tá? E subscrição, pessoal, cada vez é mais importante para nós que temos fundos imobiliários, para a gente entender e aproveitar disso, tá bom? Então eu vou explicar aqui o que isso quer dizer, ó. Se ele está querendo lançar mercado novas cotas a R$ 98,24, vamos ver quanto que ele está cotado mais ou menos agora? Olha aí, ele está mais ou menos a R$ 129,50, sendo que na teoria o valor justo, né, o valor patrimonial deveria estar em R$ 98,24, segundo as últimas cotações que foram feitas desse fundo. Isso aí mostra o P sobre VPA bem caro, né, que é 1,32. Então a gente vê que esse fundo lá na Bolsa de Valores está muito valorizado. Deixa eu mostrar o gráfico aqui para vocês, ó, pegando de vários períodos, o que acontece, ó? Deixa eu pegar um período mais curto aqui. Esse fundo aí, ele estava cotado a R$ 129,00, quando houve esse comunicado do mercado, já teve uma queda gigantesca aí para R$ 123,00. Por quê? Normalmente, quando um fundo imobiliário ele vai emitir novas cotas, esse valor costuma cair, tá? Então a gente vê isso daí historicamente, ó. Você pode ver vários momentos, esse fundo mesmo aqui, o IRDM11, chegando a estar cotado a quase R$ 140,00, em outros momentos a 130, e aí há uma queda. Outra alta, outra queda. Outra alta, outra queda, tá? Normalmente isso acontece pelas novas emissões de cotas. Esse fundo imobiliário, ele quer captar mais recursos ao mercado para poder comprar outros imóveis, outros ativos, outros papéis, então ele precisa fazer essa emissão. Então, se está na estrutura, na ideologia do fundo, da gestão, sempre adquirir, né, mais capital, emitir novas cotas, esse sobe e desce aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, vai continuar acontecendo. Então não vai dar para um fundo imobiliário dessa característica ele simplesmente disparar, porque em alguns momentos vai ter nova emissão de cota, esse valor, essa cota na bolsa vai cair, mas quem já é cotista tem a oportunidade de comprar um fundo muito bom, que ele já gosta, por um preço muito mais barato. Então, lembre-se sempre disso. Quando um fundo imobiliário que você gosta fizer uma subscrição, você deve aderir, porque é a oportunidade de você comprar muito mais barato, tá bom? Agora, os pontos importantes para a gente falar sobre fundos imobiliários hoje. São 3 preocupações que eu vejo nos fundos imobiliários hoje, tá? Primeiro ponto, essa questão da subscrição, que para mim não é uma preocupação em si, mas isso vai impedir que os fundos imobiliários decolem. Então, respondendo a pergunta, os fundos imobiliários vão decolar? Penso que não. Na questão da valorização das cotas, não vai, tá bom? Mas é hora de comprar fundos imobiliários? Sim, tá?
tá? E já explico daqui a pouco também, porque agora eu trago a segunda grande preocupação nesse momento dos fundos imobiliários, não pensando em hoje, né? Mas daqui a um tempo pode haver uma taxação dos dividendos e isso aí poderia fazer a cota cair um pouquinho na bolsa, tá? Não vejo a taxação de dividendos também como uma grande preocupação, mas num período curto pode fazer com que o fundo tenha uma certa desvalorização na bolsa, tá? Mas também seria uma oportunidade de comprar. Agora, o que é uma grande preocupação que eu vejo hoje? A inflação, tá? A inflação aumentando muito e inflação descontrolada é ruim para a economia. Mas a gente pode até pensar o seguinte, enquanto o IGPM estiver crescendo bastante, até que é bom para os fundos imobiliários, né? Porque eu já falei isso em outro vídeo também, que existe o reajuste dos aluguéis com os inquilinos, né? Então, para quem tem fundo imobiliário, até o momento é possivelmente de um ganho maior. Só que a gente precisa ver como que está o IPCA. O IPCA ainda está bem mais baixo, como eu mostrei no vídeo de hoje, mas ele está com uma perspectiva de subir. E o que acontece quando a inflação IPCA aumenta muito? Normalmente a taxa Selic aumente, tá? Então, possivelmente em 2021, se a gente tiver uma alta da taxa Selic, pode haver uma desvalorização dos fundos imobiliários também, na cotação dos fundos. Então, não se preocupem se você vê o seu fundo imobiliário, se ele não decolar na bolsa, tá bom? Pode ser que ele até caia um pouquinho. Mas, por outro lado, do lado positivo, por que eu considero que é sim uma hora para comprar os fundos imobiliários? Trouxe dois exemplos aqui, tá? Primeiro, uma possível retomada da economia em 2021, né? Então a gente vê uma perspectiva de um PIB crescendo para o ano que vem, então isso é bom, isso acaba refletindo nos imóveis, nas lajes, nos galpões logísticos, também nos shopping centers, etc. Retomada da economia é o ponto positivo. E o segundo ponto, pessoal, são os dividendos mensais, né? Isso daí ninguém tira, vou até colocar um ranking aqui na tela para vocês verem. Olha só, peguei só os fundos que têm o patrimônio líquido aí bem grande, ó, acima de 3 bilhões, acima de 2 bilhões, estão pagando uma média ali, ó, você tem fundo pagando 0,6, a gente tem fundo pagando 0,5, né, em média nos últimos meses, a gente tem pagando 0,68, vamos até ver o Iridium que a gente falou aqui agora há pouco, ó, pagando uma média de 0,77% ao mês, tá? Se a gente pensar numa Selic que está 2% ao ano, né, que daria menos que 0,2 ao mês, então você ter dividendo caindo na sua conta aí 0,6, 0,7, 0,8 por mês, poxa, é excelente, né? É óbvio que nada do que eu falo aqui é recomendação de compra específica de ativos, mas acho sim que você tem que estudar os fundos imobiliários, pensar em montar uma carteira diversificada e investir cada vez melhor, tá? Então, não acho que os fundos imobiliários vão decolar, mas acho sim que está na hora de comprar, porque todo mês você deve reservar uma parte do seu salário e investir. Vai diversificando seus investimentos, mas poupe e invista todos os meses, ok? Então deixa aqui embaixo seu comentário para concorrer ao meu livro, O Lucro FC. Meu nome é Ricardo Natali e te encontro no próximo vídeo. Um abraço e até mais.